Olá pessoal, meu nome é Elias Jabbour e vou apresentar mais um episódio de Socialismo do século XXI. Bora lá? Eu geralmente sou cobrado para dar algumas opiniões sobre vários temas que se relacionam com o socialismo, com luta política, com marxismo-leninismo, Brasil, programa socialista, enfim, todas essas questões que envolvem as pessoas que, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, estão envolvidas em um projeto de poder político, de fato, vamos dizer assim, né? E um dos temas que tem vindo muito à tona nos últimos anos, na última década principalmente, chega com muita força em nosso meio, é o tema das chamadas pautas identitárias. Eu coloco aspas nessa questão porque eu particularmente não gosto desse termo, pautas identitárias, né? Eu posso estar errado conceitualmente, eu assumo que eu posso estar errado, mas eu não gosto de tratar determinados fenômenos dessa forma. Até porque eu acredito que nós temos um léxico, vamos dizer assim, do ponto de vista do marxismo, que pode nos ajudar a compreender certas questões com muito mais universalidade e com muito mais profundidade. Então, a questão do negro, a questão da mulher, a questão LGBT, a questão indígena, entre outras questões, eu prefiro tratar como pautas civilizacionais, algo que nos remete a um estágio civilizatório, ou seja, a humanidade está diante da necessidade de um salto civilizatório, e esse salto civilizatório combina socialismo com a superação dessas mazelas da humanidade, né? Ou seja, dessas mazelas do que eu chamaria, do que Marx chamaria de pré-história da humanidade. Então, eu prefiro tratar desses temas como pautas civilizacionais. Ou então, tratando de uma forma mais do campo da economia política, como pautas da urbanização. Porque a urbanização é um processo, todos sabem, um processo de industrialização, de elevação da técnica, da especialização econômica, da produtividade do trabalho, da divisão social do trabalho e principalmente do trabalho social, ou seja, aquele trabalho feito por várias pessoas, geralmente na indústria, no comércio, nos serviços, né, E esse é um ponto em que, segundo Marx, ou seja, o processo de industrialização, o processo do capitalismo, ele é um salto civilizatório. E é justamente nesse momento que certas pautas, como a pauta LGBT, ganha muita força, né? Ou seja, é nas cidades, vamos dizer assim, que as grandes questões acontecem. E o socialismo, eu sempre gosto de deixar isso muito claro, ele é um projeto urbano e não um projeto rural. Ou seja, mesmo onde houve revoluções agrárias, como na China, o objetivo do país sempre foi, o objetivo da revolução primário foi o de industrializar o país para a criação de base material, de uma larga base material para a socialização da riqueza gerada. Essa é uma outra questão. Durante muito tempo, e eu acredito que até hoje, existe uma centralidade na luta política quando se trata da luta de classes no plano internacional. Eu acho que ainda é muito atual a assertiva leniniana da centralidade da luta anticolonial, da centralidade da questão nacional. Não acredito que isso tenha deixado de existir em pleno século XXI, quando o imperialismo vai demonstrando, ou seja, parasitismo financeiro de um lado econômico e violência imperialista de outro, ou seja, a retomada em larga escala de guerras coloniais sob várias formas, principalmente as chamadas guerras híbridas. Então, a questão nacional ela continua sendo central, né? E acho que os marxistas, leninistas, os comunistas devem tê-la como estratégica e sempre relacionando essa pauta com a transição ao socialismo, ou seja, a realização da nação nos países periféricos gera tensões com o imperialismo e essas tensões podem levar à transição ao socialismo. Dessa forma que eu particularmente leio a centralidade da questão nacional. Agora, países complexos como o Brasil, quem tentar se fechar em torno da questão nacional e não perceber que existe um outro espírito do tempo surgindo com muita força, independente do que as pessoas pensem disso ou não, ela estará errando na política e estará condenada a errar na política. As pautas civilizatórias, elas são parte do chamado espírito do tempo. E essas pautas civilizatórias, elas são cada vez mais combinadas e formam uma totalidade entre essas pautas com a centralidade da questão nacional. Uma vez em um diálogo com Silvio Almeida, né, e todos conhecem Silvio Almeida, né? E eu defendendo a centralidade da questão nacional, ele tratando da questão do racismo estrutural, e nós chegamos a uma conclusão que eu acho que é a mais interessante. Não existe realização da nação sem haver a superação do racismo estrutural, ou seja, o racismo no Brasil
a desigualdade entre homens e mulheres, elas acabam, vamos dizer assim, se transformando em um entrave, vamos dizer assim, à realização do potencial nacional brasileiro. Ao mesmo tempo em que não existe possibilidade de superação dessas mazelas da pré-história da humanidade sem enfrentar e vencermos a questão nacional, ou seja, a luta anti-imperialista. O mais correto nesse caso, a nível de elaboração para quem pensa o socialismo no século XXI e que busca não ser sequestrado por uma esquerda liberal, ou seja, é muito forte em uma esquerda liberal, esse discurso das chamadas pautas identitárias, ou seja, eles são muito fortes, e aí tem todas umas questões, umas externalidades que posso comentar mais à frente, exerce uma pressão muito grande sobre o nosso movimento. Então, quem não quiser ser sequestrado pela forma como a esquerda liberal e os liberais tratam as pautas civilizacionais, vai ter que buscar uma superação dialética entre questão nacional, pautas civilizacionais, ou seja, buscar uma apreensão disso em uma totalidade e um salto à frente em relação a isso. Talvez seja o grande pulo do gato do nosso movimento, ou seja, um movimento que é inaugurado em 1919 com a Terceira Internacional, o casamento, vamos dizer assim, entre a centralidade da questão nacional com as pautas civilizatórias. E é evidente que nós temos que ter capacidade de elaborar de forma muito profunda essas questões. Nós precisamos nos comunicar com o povo, e no caso brasileiro, o Brasil não é a Dinamarca, o Brasil não é a Holanda, ou seja, o Brasil é um país que tem traços conservadores muito profundos. Nós precisamos conversar com o povo, né? Tratar dessas questões com o povo, temos que construir um discurso, uma forma de abordagem para com o povo dessas questões. Daí vem o que eu sempre tenho dito para as pessoas, que o socialismo do século XXI ele continua sendo o mesmo socialismo do século XX, cuja centralidade também passa pelo desenvolvimento das forças produtivas. Vocês podem perceber que esses fenômenos eles são estruturais, tá? Como o racismo, a homofobia, eu falo até com nojo, né? O machismo, né? Eles são muito estruturais, mas também eles se aguçam absurdamente em sociedades onde não existe mobilidade social. E onde não existe mobilidade social, isso é caça às bruxas, ou seja, não é à toa que as crises capitalistas levam ao fortalecimento das extremas direitas, né? Então, a defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento, nesse caso, ele também tem ampla serventia como forma de enfrentar essas questões, porque ao gerar políticas que gerem mobilidade social, ou seja, geração de emprego, geração de renda, industrialização, ampliação de acesso das populares aos serviços públicos, né? Ou seja, perspectiva de futuro das pessoas, você está criando condições ao enfrentamento dessas questões. Ou seja, o país, enquanto estiver com 100 milhões de pessoas, né, falando agora diretamente do Brasil, com 100 milhões de pessoas vivendo sem as 3 refeições diárias, com mais de 56 milhões de pessoas desempregadas, subempregadas, ou que desistiram de procurar emprego, enfrentar essas questões no abstrato é muito difícil, né? E também caímos no erro, podemos cair no erro de tentar dialogar com as pessoas, enfrentando essas pautas, sem casá-las necessariamente com a necessidade de geração de emprego e renda no Brasil, ou seja, um discurso de esquerda consequente, que eu chamo de marxista-leninista, e para mim marxismo e leninismo é uma coisa muito séria, tem que buscar uma combinação dialética e uma superação dialética entre essas duas questões. Esse vídeo aqui é mais uma inauguração desse tipo de conversa que eu estou tentando fazer, né? Eu tenho tentado fazer esse diálogo com a Manuela Dávila, por exemplo. Acho que existe algo que existe uma liga a ser construída entre essas questões e que forme uma totalidade que nos entregue o que eu chamaria de um universal no particular. E esse universal no particular pode nos dar condições para termos uma estratégia e uma tática política ajustada a esse novo tempo que nós vivemos. Ou seja, negar, de um lado, que não existe a centralidade da questão nacional, não existe que os projetos nacionais de desenvolvimento não são parte do espírito do tempo, que os caminhos que vão levar ao socialismo no mundo passam pela execução de grandes projetos nacionais e que socialismo e nação são quase com binômio, não vai fazer o movimento à esquerda chegar a lugar nenhum no mundo, vamos dizer assim. Da mesma forma que como eu, que acreditam na centralidade da questão nacional, negar que existe uma questão de gênero no país. Os dados têm em profusão. Uma questão racial, uma questão de gênero, uma questão LGBTQ+, os quem mais. Né? No Brasil, os travestis não vivem mais do que 37 anos em média, ou seja, existem questões
ardem diante de nós. Então, se nós não observarmos uma totalidade entre um processo e outro, nós estaremos fadados ao fracasso e muitas vezes reféns ou de uma extrema-direita, né, que quer puxar o debate para a questão comportamental pura e simplesmente, né, ou então de uma esquerda liberal que, ao não ter com grandes compromissos com a transformação profunda da realidade, pode nos levar ao fundo do poço da política, né? Ou seja, por ter um discurso até mais atraente do ponto de vista imediato, né? Fico por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Eu termino aqui esse vídeo apenas lançando algumas ideias em relação a isso. Eu não quero encerrar o debate aqui. Eu mesmo estou aprendendo muito ainda sobre essas questões, eu tenho que aprofundar a minha compreensão sobre tudo isso, mas, humildemente, eu trago um pouco das minhas opiniões e quero ouvir a opinião de vocês sobre isso também, até para nos ajudar a construir um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil que sirva a um projeto socialista e que enfrente definitivamente essas pautas civilizacionais, ou seja, o nosso projeto é socialista, ele é antirracista, ele é anti-homofóbico e antimachista, ou seja, são partes de uma totalidade que se entrecruzam e que necessariamente vai ter que ser enfrentada por nós, comunistas, e que pensamos num país ou num mundo que supere a chamada pré-história da humanidade.